nossa escola bíblica e hoje nós estamos no nosso segundo estudo sobre o curso de ética cristã. No nosso primeiro estudo, que foi uma espécie de introdução ao tema da ética cristã, nós traçamos um paralelo entre doutrina bíblica e ética cristã e vimos como que a doutrina bíblica é o fundamento da ética cristã. A Bíblia é o código de ética do cristão. Os ensinamentos bíblicos, eles orientam a nossa conduta ética e moral na vida. Nós pensamos um pouco sobre isso. E no estudo de hoje, de maneira mais prática, nós vamos falar sobre os princípios bíblicos de ética cristã. De maneira bem específica, nós vamos olhar para aquele texto de Filipenses capítulo 4, de 1 a 9, onde Paulo ele dá uma lista dos principais princípios éticos do Evangelho que devem orientar a nossa vida, que devem pautar o nosso comportamento. Então a gente vai estar olhando para essa lista e fazendo uma análise desses princípios e valores éticos do Evangelho que devem orientar a nossa conduta em todas as áreas da nossa vida. Bom, antes de nós entrarmos na lista dos princípios éticos que Paulo descreve para a gente ali em Filipenses capítulo 4, nós precisamos fazer uma distinção muito importante entre costumes e princípios. Costume é diferente de princípio. Os costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Princípios são valores e ensinamentos imutáveis, atemporais, que devem ser observados em todo tempo e em toda cultura. Os costumes, eles, por exemplo, nós temos costumes religiosos, familiares e pessoais que não possuem nenhuma ligação com a ética cristã, ou que até mesmo são contrários ao ensinamento bíblico. Então a gente não pode confundir costumes com princípios. Os costumes, eles passam com o tempo. Então o que era costume há 200 anos atrás, hoje não é mais. O que era costume numa determinada civilização ou numa determinada sociedade, hoje necessariamente não é mais costume, não é mais aceitável. Se a gente for olhar, por exemplo, para os evangelhos, Jesus era muito criticado. Não porque ele estava transgredindo princípios e valores da lei de Deus, mas porque ele estava sendo contrário aos costumes religiosos, culturais daquela época. Então a gente vai observar muito isso. Então não vamos confundir costumes com princípios. Costumes passam, eles são circunstanciais e culturais. Agora os princípios, como diz o autor aqui, olha que interessante, princípios são valores, ensinamentos imutáveis e atemporais, estabelecidos por Deus para orientar a conduta humana, independente da cultura e do tempo, para que o ser humano, em todo tempo, em qualquer cultura, pratique aquilo que é do bem, aquilo que é bom, aquilo que é segundo o propósito de Deus. Por isso que a gente ouve dizer assim: fulano é uma pessoa de princípios. O que significa isso?
significa o seguinte, que essa pessoa, ela possui atributos morais e éticos que pautam a sua conduta como ser humano. Então, os princípios da ética cristã devem ser a base do nosso comportamento, da nossa ação na vida, e devem também ser a fonte motivadora de tudo aquilo que a gente pratica e faz nos nossos relacionamentos. Então, quando Paulo dá essa lista de princípios éticos do Evangelho, ele está falando de valores e de ensinamentos que devem orientar a nossa vida, independentemente da nossa cultura e do período, do momento que a gente está vivendo. Ora, ele falou para os filipenses há 2000 anos atrás. E por que a gente está observando, olhando, e por que a gente deve, mais do que olhar e observar, mas praticar esses ensinos de Paulo que foram falados há 2000 anos para os filipenses? Porque Paulo não está falando de usos e costumes que deveriam ser praticados pelos filipenses, por aqueles primeiros cristãos do primeiro século, mas ele está falando de princípios bíblicos, melhor dizendo, do Evangelho, que devem orientar a conduta de todo cristão, em todo tempo, em todo lugar. Então eu queria chamar você para olhar comigo esses princípios éticos. Não são todos, mas os que Paulo lista para os filipenses e para todos nós que somos cristãos hoje. O primeiro princípio ético que Paulo nos ensina é o princípio da verdade. Quando ele diz tudo o que é verdadeiro. Isso significa que esse princípio da verdade deve me orientar a buscar em tudo aquilo que eu faço na vida a verdade. Nas minhas relações, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, principalmente nos meus relacionamentos familiares, em tudo que eu fizer, em tudo que eu decidir, eu devo buscar sempre a verdade. Aquilo que é. Eu devo evitar na minha vida, nas minhas ações, tudo aquilo que é falseado, tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que falta com a verdade. O segundo princípio que Paulo ensina é o do respeito. Ele diz tudo que é respeitável. Significa que o meu comportamento para comigo mesmo, para com o meu próximo, para com a minha família e para com Deus, acima de tudo, deve ser respeitável. Eu preciso agir com respeito em tudo aquilo que eu faço. Eu preciso me preocupar com aquilo que eu falo, por exemplo, com aquilo que eu faço e que envolve pessoas. Eu devo sempre pensar assim: antes de fazer determinada coisa, isso que eu vou fazer vai desrespeitar alguém? Vai desrespeitar a Deus? Aquilo que Deus espera de mim? Então Paulo diz, olha, tudo que é respeitável deve estar presente no seu comportamento, na sua fala, nas suas ações. Terceiro princípio, tudo que é justo, haja com justiça.
Tudo que você fizer na vida deve ser justo. Você deve agir com a justiça, de maneira justa, o máximo possível em tudo aquilo que você faz. O outro princípio é tudo que é puro, que haja pureza moral nas suas ações. O puro aqui, eu vou ler para vocês, o autor diz, é aquele que é moralmente limpo, é livre de mancha, tem esse sentido de fazer as coisas com uma intenção pura. Aqui é claro, a gente sabe que ninguém vai alcançar a perfeição moral, mas você sabe quando uma pessoa está praticando algo com uma ação pura, com uma intenção pura. Então é nesse sentido que Paulo diz que a gente deve cultivar a pureza nas nossas ações. Outro princípio que ele fala para a gente é tudo que é amável, ou seja, o amor. Você deve agir com verdade, com pureza, você deve agir com justiça, mas motivada pelo amor, com amabilidade. Porque tem gente que fala assim, não, eu estou sendo verdadeiro, eu estou sendo justo, mas não está sendo amável. E o amor é a virtude mais sublime que Deus pôs em nós seres humanos. Aliás, Deus é definido no Evangelho como amor. Deus é amor. Então Paulo diz o seguinte, tudo que você fizer, toda a sua conduta, seja também amável. Faça as coisas com amor. E ele também fala aqui, tudo que é de boa fama. É como se fosse um resumo, né? Olha, tudo que é de boa fama, não é só para aparecer bem diante das pessoas, mas tudo que deve ser feito para que as pessoas tenham um bom testemunho do Evangelho através da sua vida. Que isso oriente o seu comportamento, as suas ações na sociedade. E aí Paulo termina essa lista de princípios éticos que ele nos dá, e dá especialmente aos filipenses, dizendo, se há virtude e se há algum louvor nisso tudo que eu estou ensinando para vocês, que isso ocupe o vosso pensamento. O que ele quer dizer? Que esses princípios éticos estejam presentes dentro de você, sejam, melhor dizendo, integrados à sua personalidade. Pensem nisso, que esses ensinamentos estejam presentes nas suas mentes, nas suas emoções, nas suas vidas, de modo que, ao agirem, vocês naturalmente ajam, decidam e falem de acordo com esses princípios e valores. Então, os princípios e os valores da justiça, da verdade, do amor, da pureza, do respeito, devem fazer parte da nossa vida. Mais do que isso, devem formar o nosso caráter, para que a nossa conduta seja sempre orientada e motivada pelos ensinamentos, pelos princípios éticos do reino de Deus. Eu espero você no nosso próximo estudo.